Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro CONAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, Agricultura e Produção de Alimentos Seguros em Tempos de Pandemia. Sou o professor Nadialan Lima. Vamos falar hoje sobre o MIP da cultura do milho, perspectivas para o pequeno produtor. E o que vem a ser o MIP, né? O MIP é o manejo integrado de pragas e é um conjunto de boas práticas agrícolas que implica no monitoramento da população de insetos, visando evitar o dano econômico. Então, só para a gente ver aqui, tem uma visão geral do MIP. Então, ele não utiliza só um método de controle, ele utiliza diversos métodos em conjunto para combater aquela praga, né, que está causando, que pode causar um dano econômico ao produtor. Então, nós temos aqui, como exemplo, controle químico, controle biológico, sanidade da semente, tratamento de semente, espaçamento de densidade, rotação de culturas, cobertura de solo. No geral, né, o controle químico é o que o pessoal utiliza mais, né? Os produtores, eles vai logo, quando vê alguma situação ali de alguma praga, ele vai logo no controle químico e muitas vezes sem essa noção de um momento certo de aplicar. Então, eu trago esse tema, né, na perspectiva do pequeno produtor, porque é possível aplicar. E quando a gente vê pequenas áreas, né, áreas relativamente pequenas, de 5 a 10 hectares, por exemplo, considerado aí um pequeno produtor de milho, aí nós vemos aí que é possível aplicar sim, utilizando as estratégias do MIB que eu vou falar mais na frente. Mas antes, vamos entender um pouquinho aqui sobre o panorama, né, a cultura do milho no geral. Ele tem a sua origem no México ou na América Central, e a partir dessa região foi que foi difundido para o resto do mundo. Tem a sua importância econômica, porque hoje, atualmente, né, o milho é o grão mais produzido no mundo, com 1,1 bilhão de toneladas, de acordo com a FAO. E os três principais produtores são Estados Unidos, China e Brasil. Né? Só esses três aí, eles detêm cerca de 60% de toda a produção do milho no mundo. Então veja aí a grande importância. Nós vemos aqui nesse gráfico aqui, circular, a distribuição percentual do consumo de milho no Brasil, né? O segmento. Então nós vemos aí que o segmento de alimentação animal, ele abrange cerca de 65%, pode chegar até 70% de toda a produção do milho é consumido pelos animais. Então, no mundo chega próximo a 80%, porque aí nós vemos uma parte aí de exportações, né, que o Brasil é um grande produtor, o terceiro produtor mundial de milho, né, do cereal. Então, boa parte disso aqui também vai para a alimentação animal. Então, só para a gente ter uma ideia aí do consumo geral aí do milho. Aqui nós vemos aqui a safra, né, um exemplo aqui, a safra 16, 17 e 17, 18 no Brasil. E a gente, só para ter uma ideia, desculpa aí, só, só para ter uma ideia aqui de produtividade, nós vemos aqui que o Brasil tem uma média aí de produção e produtividade em torno de 5.500 quilos por hectare de milho, né? O Nordeste, ele tem, vocês estão observando aqui, que ele tem uma média de produção de 2.500 quilos por hectare. O que levanta essa produção no Brasil é justamente as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né, que levanta aí com a tecnologia do milho e a altas áreas, né, a maior parte da área é nessa região aqui, onde se utiliza a maior parte da tecnologia aplicada, né, onde tem o milho em consórcio com a soja e o milho safrinha, né, segunda safra que chama. Então, só para a gente ver um panorama de produção, produtividade. A botânica e morfologia, nós temos aí o milho, ele tem a família das poáceas, que antes era denominada das gramíneas, né? O gênero Zea e a espécie Zea mais. Em relação à morfologia, nós vemos aqui uma planta, um exemplo, a arquitetura da planta do milho, né? Então, nós temos aqui as raízes, né? Sistema radicular, onde tem duas partes, o sistema mais de absorção e o sistema mais de suporte, que é a raiz adventícia. Nós temos o caule, o colmo, as folhas alternadas, né, uma característica peculiar da cultura do milho. E nós temos aqui uma característica interessante que difere das outras culturas, é a panícula e a
a espiga, que é nada mais do que a flor masculina separada da, da flor feminina. Então, a polinização geralmente é polinização cruzada, ou seja, pela ação do vento, então a planta vizinha vai polinizar a planta, as outras plantas que estão do seu lado, né, ao redor. É uma característica interessante da cultura do milho. Então, em relação às pragas, elas, elas consomem toda a parte da planta, né, desde as raízes até a espiga. E é um panorama o reconhecimento das pragas é que no Brasil, segundo a estimativa da Embrapa Milho e Sorgo, a cultura do milho perde atualmente ou anualmente, né, cerca de 700 milhões de dólares pelo ataque de pragas. E desses 700 milhões, 400 milhões são ocasionados pela lagarta do cartucho e a lagarta da espiga. Então, o produto, que é o de interesse, que é a espiga, o milho, ele é muito deteriorado por essas duas pragas, principalmente. E adentrando mais agora nas estratégias para a implementação do MIP, nós podemos observar que a base principal de todo o programa de manejo integrado de pragas é o monitoramento. Então, identificar as pragas presentes na lavoura e assim determinar a necessidade ou não de se fazer o controle é, e ainda qual a ferramenta deve ser aplicada é muito importante para que você tenha um conhecimento da sua área, o que é que está acontecendo ali. Será que as pragas estão em posição de equilíbrio aqui? Então, o que é que acontece? Muitas vezes no ecossistema, nós temos uma praga que está sendo controlada por seu inimigo natural, né? Todo animal na natureza tem um predador. Não é diferente das pragas. As pragas, os insetos, eles também têm os seus predadores. Então, nós temos aqui a posição de equilíbrio, quando ele vai aumentando, e aí entra o monitoramento, você vai ver onde é que vai chegar o nível de controle, para não alcançar esse nível de dano econômico, que é justamente onde você vai contabilizar aí os custos de produção, onde você vai contabilizar tudo que você está gastando ali de insumos para produzir aquele produto, né, no nosso caso o milho, e que se aquela praga atingir, né, aumentar muito, vai baixar, né, a sua produção. Então, aqui, o importante é o seguinte, muitas vezes a gente fica meio perdido em relação a isso. Vê uma parte da planta lá danificada e já acha que aquele dano já vai causar o declínio na produção. Só que nem todo dano causado por inseto na planta é intolerável, né? Podendo a planta se recuperar e produzir normalmente. Então é muito difícil você ver uma planta perfeita, né? Com as suas folhas todas inteiras, né? Mas o ambiente provoca essa questão, o ambiente, o ecossistema vai dar essa condição para que ele entre em equilíbrio. Então essas três definições é muito importante na estratégia da implantação do MIP. É muito importante que a gente tenha conhecimento. Então, para que você entre, né, na sua área, na produção, precisa conhecer, né, as pragas que atacam a cultura do milho. E, segundo a classificação da Embrapa, nós temos três classificações de pragas, né? São as pragas iniciais, ou de solo, pragas de colmos e folhas e pragas de espigas. Eu vou mostrar aqui as pragas, eu creio que quem é produtor, estudou, quem estuda na área ou quem já se formou, já viu essas pragas, já viu em alguma vez na vida, já viu essas pragas. Então vamos lá. Nós temos as pragas iniciais de solo, os coróis, que são pragas praticamente de sementes e raízes, ficam ali na região das raízes. A lava angorá, ou a vaquinha, que é o inseto adulto, ela também é uma praga de semente e raízes. Lava arame, o vagalume, né, o inseto adulto, aqueles insetos em que acendem, vagalume. Então a larva dele pode causar um dano ali nas raízes. A lava alfinete, que é a vaquinha ou brasileirinho, até pela cor dele, né, que é verde e amarelo. E aí ele causa um dano ali nas raízes das plantas jovens, né, até a quarta folha, né, fase V4, quarta folha, ele pode atingir aí as raízes e aí causa esse tombamento aí no sintoma de pescoço de ganso. Nós temos os percevejos também que atacam ali, sugam a seiva ali das raízes e pode causar falhas na cultura, né, falhas no plantio.
As pragas dos colmos e folhas, aí nós temos aí, em sua grande parte, lagartas, né? As lagartas é que ficam ali mais na parte aérea. Então nós temos aí em regiões que tem plantios de cana-de-açúcar, ou seja, próximo ali, pode acontecer essa praga migrar para a cultura do milho. Ela também atinge ali fazendo essa galeria no interior do colmo, né? Do caule. Nós temos aqui a lagarta elasmo, né? Que ela prefere climas mais secos, chãos, né? Solos sem cobertura. Então ela pode atacar também ali na base da planta, plantas jovens. A lagarta rosca, que ela pode causar essa queda da plântula, né? Estágio lá inicial, ela faz esse corte e quebra. Nós vimos os percevejos barriga verde, mais comum na região centro-oeste, na região sul do Brasil, até porque eles fazem rotação de culturas com a soja. Então essa é uma praga da soja e ela vai migrando. Isso se chama, né, a ponte verde, né, que vai migrando uma praga para não ficar sem parasitar nenhuma planta, ela vai também se torna aí uma cultura, então uma praga da cultura do milho. A cigarrinha do milho é uma preocupação a mais que a cigarrinha. Não o dano direto, ela vai ser tão prejudicial, mas o dano indireto, que é justamente a transmissão de viroses para a cultura do milho e de molicutes, né, que é justamente aí o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Isso aí então a tolerância é zero para a cigarrinha do milho. As pragas de colmos e folhas, nós temos aí a principal praga da cultura do milho, né? A lagarta do cartucho ou lagarta militar. Ela aí se alimenta principalmente ali das folhas e ficam escondidas no cartucho. Por causa disso aí o nome dela. Nós vimos aí que ela faz um dano em toda a parte da planta. Então, todas as fases da planta, desde a fase inicial de emergência até a fase de produção lá da espiga, ela pode também atacar a espiga. O pulgão do milho, que é outra praga que pode se proliferar, então eles sugam ali e aí traz outras doenças como a fumagina, né, pela a solução que eles excretam, né, açucarada, pode aí vir aí a diminuir a área fotossintética, caindo o rendimento da cultura. A lagarta da espiga, né, que aí já vem as pragas da espiga, que é a principal praga que ataca ali a espiga, ela deposita seus ovos, a fêmea no cabelo do milho e aí a larva vai e se aloja aí, vai destruindo aí o produto que é de interesse, né, principal, que é a espiga. E aí uma praga oportunista, que é a mosca da espiga, que pode estar presente quando a lagarta da espiga está e a lagarta do cartucho também. Então ela entra ali e aí coloca seus ovos ali nos grãos. Certo? Então, conhecendo as pragas, nós precisamos conhecer também um calendário, né, das principais pragas da cultura, ou seja, durante as fases de desenvolvimento do milho, nós temos as pragas que atacam nos certos períodos com mais força. Então, a gente está vendo aqui nessa imagem as fases, o milho tem duas fases, vegetativa e a reprodutiva, né? Nós vemos aqui a fase VE, que é a emergência, e a fase V1 a V10 é a fase de folha, né? Isso quer dizer, a V1 é uma folha totalmente desenvolvida, totalmente expandida, e a fase V10 é 10 folhas totalmente expandidas. O VT, aqui, que é a fase de pendoamento, que é onde é a fase de transição da fase vegetativa para a fase reprodutiva, que vai de R1 até R6, que é a maturidade fisiológica da planta, onde vai ser colhida para grãos, né? Aqui na fase R1 até a fase R2, por aí, nós vemos aí a milho verde, né? O estágio de milho verde. Então a lagarta, nós vemos aqui as larvas, né? A fase inicial, o azulzinho, e nós temos aqui as lagartas que abrange desde toda a fase da cultura praticamente, desde a fase de emergência ou antes do cultivo, elas estão na área ali, se proliferando, se abrigando em culturas ali que estão presentes na área, e aí vai até a fase de produção. Os percevejos, aqui na fase inicial, que pode atacar a base das plantas, né, como o percevejo barriga verde e outros, as raízes, percevejo castanho, e a cigarrinha nessa primeira fase aqui de vegetativa. Tá? Então é preciso conhecer também as fases de desenvolvimento. Então vamos lá. Para se fazer o monitoramento, nós temos duas formas de se fazer. Que é com o uso de armadilhas ou pela contagem direta desses insetos na área, né? Ou na planta ou no solo.
Então aqui nós vemos algumas imagens, né? A lagarta do cartucho do milho em área de pousio, ou seja, antes da implementação do plantio da cultura, a lagarta já estava lá. Por isso que é importante o monitoramento, não só quando a cultura está estabelecida, é importante também antes, né? Nós temos também um coró, né? Que é após o desenvolvimento do solo, quando você faz a aração, pode expor esses animais, essas pequenas lavas no solo, então ela também pode estar aí antes de estabelecer a cultura. Então é importante se fazer aí um tratamento de sementes, sempre para evitar essas lavas. Aqui nós temos a armadilha com feromônio para captura, que é uma fase de monitoramento, e aqui as folhas raspadas logo após, né, a emergência e aí na fase já de vegetativa, folhas furadas pela lagarta do cartucho. Então, estratégias para a implantação, nós vemos aqui a amostragem é muito importante. Nós vemos aqui que tem os pontos que deverão ser monitorados na propriedade para avaliar a infestação de pragas. Antes do semeio, você pode fazer esse monitoramento antes. Então, vou mostrar aqui como fazer antes e a fazer durante. Então, você vai caminhar em zigue-zague, como se fosse fazer coleta de solo. E aqui nós temos 4 definições aí, né? 4 formas de se fazer esse monitoramento, né? Através de amostragem, né? Então, se a área for de 1 a 9 hectares, 6 pontos. De 10 a 29, 8 pontos. 30 e 99, 30 a 99, 10 pontos. E áreas acima de 100, dividir em talhões, né? Para que faça-se essas formas aqui de distribuição. Então eu vou ficar aqui, nós vamos fazer exemplo sempre com essa primeira área aqui, que é de 1 a 9 hectares, pequenos produtores. Aqui 6 pontos, vamos pegar 6 pontos para a gente fazer. Então, inicialmente você vai montar um gabarito de 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado, para você fazer a contagem dessas lagartas no campo. Então nós vemos aqui uma área muito importante, que se tenha cuidado com essa questão da bordadura, né? Então, a recomendação é que tenha adentre na gleba, né, na área, 30 metros, você ao redor dessa área, para que você tenha a segurança de que o efeito bordadura, a gente vê muito isso em experimento, a gente sempre despreza essa parte da bordadura, porque ela pode influenciar muito, ela pode superestimar ou subestimar a real infestação de insetos que está ali no interior da sua área, certo? Então é muito importante fazer, e aí você faz as coletas de forma em zigue-zague, né? Para você fazer justamente calcular o nível de controle. Nós temos aí os 6 pontos de amostragem. Temos aqui na outra coluna o número de lagartos por ponto de amostragem. Você faz o total e depois faz a média dividindo pelos pontos, né, de amostragem, no caso da nossa área. E aí eu vou ter uma média aí de 6,2, né, 6,2 lagartas por metro quadrado. E aí, qual seria a minha atitude neste momento? Então, adotar um método de controle, né? Se observar em média 2 ou mais lagartas por metro quadrado na área de cultivo antes do semeio. Essas medidas de controle, no caso antes do semeio, o mais interessante será o tratamento de sementes, né, com inseticidas sistêmicos que vão aí combater as pragas de solo, as pragas iniciais. E com o uso de armadilhas, né, com feromônio, essa armadilha, o que é que vem a ser? Então, a armadilha exala uma substância similar ao da mariposa fêmea para atrair o macho. Então, essa armadilha ela é muito interessante e é um ponto a se considerar no monitoramento, ajuda muito no monitoramento e é de fácil aquisição, né, de fácil manuseio, manejo. Então, é uma armadilha por hectare, a recomendação da Embrapa, né? Ela deve ficar no centro da área, a mais ou menos 1 metro do solo. Então, você vai fazer um monitoramento da chegada das mariposas na área. Por que é importante? Porque quando a mariposa está chegando na área, é quando ela está começando a colocar os seus ovos nas folhas, né, iniciais, nas plantas. E aí, quando você tem esse dado, você tem como calcular o método que você vai aplicar e quando aplicar.
Geralmente, a partir dos ovos, até quando você vai fazer o controle, são 10 dias. Então, quando você coleta 3 mariposas num dia, você vai aplicar esse método químico de controle, se for o método químico, a partir no 10º dia. Por quê? Porque é no 10º dia que as lagartas estão nos primeiros instares. Então está na fase mais suscetível dela morrer. Então, quando ela for atingida pelo inseticida, sendo sempre aplicado diretamente no meio do cartucho. Então, 3 mariposas por armadilha, controle químico após 10 dias. Utilize sementes híbridas e tratadas, né? Então é um método, a estratégia do MIP não pode ser desligada no outro. Então a utilização de novas cultivares, novas variedades ali, para reduzir a reinfestação de pragas. Então você pode utilizar, testar novas cultivares que sempre as empresas de pesquisa, né? A Embrapa, o IPA, né? Aqui no caso do Nordeste, vem aí contribuindo com o desenvolvimento de cultivares resistentes à lagarta do cartucho, resistente a algumas pragas que são chaves na cultura. Então pode-se estar fazendo rodízio dessas cultivares, um ano plantar um, outro ano plantar outro, e isso vai melhorar a questão das pragas, né? O tratamento de semente do milho é considerado tratamento preventivo e que retarda a aplicação foliar, reduz custos e tempo de operação. Então o inseticida, a semente tratada, ela vai te dar esse controle preventivo. Antes de você não vai precisar fazer aplicações foliares no início da cultura, que é muito desperdício, você joga muito produto no solo, e além de custo, né? O custo da aplicação, mão de obra e do produto, você vai economizar, né? E o tempo do operador. O importante observar que caso você vá utilizar uma sementes com resistência a lagartas do milho, ou seja, o milho transgênico, o milho BT, deve seguir as normas do mapa, né? Hoje é norma, né? A partir da Instrução Normativa 59 de 2018, foi estabelecida a norma, porque antes era uma recomendação. Então tinha produtores que faziam e outros que não faziam essas recomendações, como por exemplo 10% com plantio de refúgio, ou seja, plantar 10% da sua área com uma variedade suscetível à praga, né? Para que não haja resistência a longo prazo, aquela praga fique resistente àquele princípio ativo ali do inseticida. E essa área não pode estar a mais do que 800 metros, né, de distância da área do cultivo principal. Então é importante isso, caso opte, né, por essas sementes transgênicas. Então, para fazer o monitoramento durante o plantio, nós vemos caminhando em zigue-zague, né? Marque 6 pontos, de 10 metros de fileira no milharal. Isso, claro, com a área de 1 a 9 hectares, né? Nos 6 pontos. Observe e conte semanalmente o número de plantas com folhas raspadas ou furadas e com lagartas, né? Igual ou maior que 1 centímetro. As lagartinhas vão ser contadas também. Então, para você fazer essa contagem nos 10 metros, você tem que ver a folha raspada, você vai abrir ela para tentar localizar a lagarta dentro do cartucho. Da mesma forma, fazer essa área de bordadura de 30 metros, adentrar na área e fazer essas linhas aí de 10 metros, contando as plantas que estão ali com algum sintoma da lagarta, né, para fazer o monitoramento semanalmente, isso daí após a implantação da cultura. Aqui você vai calcular o nível de infestação, né? Então nós vemos aí o nível de infestação, número total de plantas em 10 metros e o número de plantas com lagartas em 10 metros de milho. Então aqui você vai pegar aqui a média, né, do número de plantas com lagartas, vezes 100, que você vai calcular a infestação, e vai dividir pela média aí do número total aí, né? O número total de plantas, né? Em 10 metros. Aqui a fórmula, independente do tamanho da área, você vai calcular o nível de infestação, né? Por essa fórmula aí, que é a mesma da anterior, tá? Então, algumas recomendações para o controle, né? Faça essas historias até 60 dias após a emergência do milho. Essas historias vão ser até a fase, quando ela passa da fase vegetativa para a reprodutiva, né?
Até 30 dias após a emergência, a lagarta deve ser controlada quando 20% das plantas estiverem infestadas e dos 40 aos 60 dias aplique o controle com 10% de plantas infestadas, ou seja, dos 40 aos 60 dias é quando as plantas já estão no período aí mais crítico em relação à formação da espiga, né, enchimento da espiga. Isso daí vai ter um controle mais cuidadoso para que não haja a deterioração no produto, né, final, que é o sabugo de milho, né, a espiga de milho. Então, as medidas de controle, né? Principais formas de controle da lagarto cartucho através de inseticidas. Nós temos os inseticidas químicos e hoje já temos os inseticidas naturais, né? Os químicos, nós temos os inseticidas fisiológicos, que é um inseticida menos agressivo aos inimigos naturais. Então ele faz o que? Ele vai mexer com a fisiologia do inseto, ele vai, em alguma fase não vai se completar e é por ingestão, então é mais difícil, claro, de aplicar, porque você vai ter que aplicar diretamente, bem próximo ali ao inseto. Nós temos outros inseticidas, né, que não é muito seletivo, né, é mais eficiente, vamos dizer assim, em relação ao controle para matar pelo contato. São os carramatos, os piretróides, né, os organosflorados e etc. Então temos aí no site da Agrofit, do mapa, vários inseticidas para a lagarta do cartucho, né, e outras lagartas, né, a lagarta da espiga. Então quem tem interesse vai lá no site que vai ter lá as recomendações. E os naturais, nós vemos aí o extrato de Nim, que pode ser utilizado com bons resultados, está sendo feito. Recomenda-se inseticidas mais seletivos, né? E aplicar na direção do cartucho, ou seja, quando você aplica, regula o bico do pulverizador para o interior do cartucho, a seleção vai ser melhor, né? Então, porque você não vai aplicar na área toda. Então, quando você faz uma aplicação mecanizado, você tem que ter cuidado de colocar o bico para as linhas do milho e não nas entrelinhas. Então, pode ser uma seletividade também. A tecnologia BT você pode utilizar também, obedecendo as recomendações, pode ser uma medida de controle, mas tem que fazer em conjunto também com outras medidas. E o controle biológico aí, utilizando bioinseticidas à base de baculovírus e Bacillus thuringiensis, que são o vírus e bactérias que parasitam as lagartas, e do parasita de ovos, o tricograma, que é a vespinha lá que vai parasitar os ovos da lagarta, que é o mais recomendado, né, porque você controlando a lagarta na fase de ovos, você vai ter uma maior eficiência no controle, né? Respeitar intervalo de aplicação no controle químico vai permitir também o que? A participação nesse controle dos insetos benéficos, né? Tais como a tesourinha, joaninhas, percevejo. Então as tesourinhas, por exemplo, são os principais inimigos naturais da lagarta do cartucho. Na fase de ovos, na fase de larva inicial, nos primeiros ínteros, ela se alimenta desses insetos. A joaninha também se alimenta de ovos da lagarta do cartucho. Percevejo, tem os percevejos predadores também, não são só os percevejos ruins, que tem qualquer percevejo que está na cultura lá é ruim, não. Tem os percevejos predador, que preda também, inclusive a lagarta, na fase adulta. Então, todos esses inimigos naturais vão estar ali, estão respeitando os intervalos de aplicação, através do monitoramento. Tá? Aí, o controle biológico, só para a gente ter uma ideia, são essas cartelas aí, onde você utiliza ovos, né, parasitados com o tricograma, ele vai eclodir e vai procurar ali os ovos da lagarta do cartucho. O ideal aí, né, é a recomendação da Embrapa, 3 cartelas por hectare, contendo os ovos parasitados pelo tricograma, colocá-las no espaçamento de 20 por 20, né, metros na lavoura, que vai fazer o controle com bons resultados, né. Nós temos aí, você pode planejar o sistema de produção dos cultivos, fazendo rotação de culturas, inúmeros benefícios a rotação de culturas para o controle de pragas, porque você vai quebrar, né, o ciclo daquela cultura. Uma lagarta do cartucho, por exemplo, que ela tem um hábito de ficar num cartucho ali escondida, é um ambiente favorável para ela. Então você, quando coloca uma espécie diferente em rotação
após o plantio do milho ou antes, a lagarta já vai ter uma dificuldade de se adaptar, ela vai se alimentar menos, então a proliferação dessa lagarta ela não vai se continuar, né? Vai ser menor. Enquanto a lara, girassol pode ser utilizado. Utilização de plantas de cobertura para você não deixar o solo exposto, fazer a cobertura para evitar as plantas daninhas também, abrigos para os insetos, né? Que são pragas. Tudo isso aí, o vazio sanitário, que é importante você deixar um tempo também a sua área sem plantas vivas, né? Deixar a área livre para você fazer a quebra aí do ciclo da praga. Então nós temos aqui uma pesquisa que eu achei muito interessante com a taxa de sobrevivência da lagarta do cartucho em diferentes plantas de cobertura. Então nós vemos aí a planta do milho aqui, a taxa de sobrevivência aí acima de 60%, chega a 70%. O que é interessante aqui é que a crotalária, que é a crotalária junta, a espectáculo, então tem diversas espécies de crotalária, a taxa de sobrevivência do lagarto cartucho é bem pequena, então você pode fazer uma rotação de cultura com a crotalária. A crotalária é uma planta, é uma leguminosa resistente, que ela também traz benefícios para o solo, né? Ela absorve o nitrogênio ali do ar, né? Que está presente no solo e converte ali para a planta. Então é uma cobertura vegetal interessante e também combate aí a proliferação da lagarta do cartucho. O girassol aqui do lado também tem uma boa taxa de sobrevivência, no caso ruim para a lagarta do cartucho, né? Mas bom para o cultivo. Então, se você faz uma rotação de culturas do milho com a crotalária, vai controlar melhor do que o milho com o milheto, né? Espécies que são iguais, né? A braquiária, né? Decumbens aqui, são capins aí, forragem. Então é muito ruim porque a lava vai estar sempre ali, a lagarta vai estar sempre encontrando um ambiente favorável. No caso de espécie diferente, não. Você já vai ter uma queda aí. Então a pesquisa é interessante, é bom por isso. Então, a eliminação de plantas daninhas e voluntárias. Então, fazer o controle no mínimo 30 dias antes do plantio é interessante, porque você já vai quebrar ali, vai deixar a área livre do inseto, a área sem controle. Aí você vê abrigo, muito abrigo para as pragas aqui. Aqui uma área com controle, você já vai ter uma redução de possíveis abrigos já praga, né? E aqui nós vemos aqui o plantio de milho consociado com feijão guandu, que é uma alternativa onde você vai colocar uma planta de cobertura aí, uma adubação verde, onde o feijão vai absorver o nitrogênio, que é uma característica das leguminosas, e também vai impedir que as plantas daninhas ali se proliferem e ainda inimigos naturais ali nas linhas vão estar ali presentes controlando aquela praga. Então é muito interessante. Aqui são algumas recomendações para o manejo da resistência, preservação de inimigos naturais, importante, a amostragem de pragas, que é muito importante no monitoramento, integração de diferentes táticas de controle da praga, não utilizar só o químico, é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça do agricultor. Utilizar inseticida com diferentes mecanismos de ação, em rotação ou mistura, e somente quando necessário, ou seja, atingir o nível de controle, aplica o inseticida e não só quando vê uma praga, né, a presença daquele inseto praga ali. E os inseticidas fazer um rodízio, né, se você for utilizar um inseticida que não é muito seletivo, não for possível de forma alguma não encontrar um inseticida mais seletivo na sua região, você pode fazer um rodízio de princípios ativos, você vai reduzir vai fazer esse manejo da resistência, né? Utilize os cultivos BTs como ferramenta adicional no manejo e com áreas de refúgio. Então, o cultivo de plantas transgênicas não pode ser só utilizado, ou seja, você vai utilizar só plantas, só porque você está utilizando uma planta transgênica, que você não vai fazer nenhum outro tipo de controle, né? E utilizar as áreas de refúgio, 10%, dá preferência para cultivos BTs que expressam mais de uma proteína inseticida no controle de pragas. E é isso, né? Muitas vezes os cultivos, a maioria das proteínas BT só tem um tipo de proteína que é característica inseticida. Você vai utilizar agora, dá preferência a cultivos que tenham diferentes, né? Porque aí você vai manejar mais essa resistência.
E é isso que eu tinha que passar, né, para vocês. Nós temos aqui as referências que eu utilizei e obrigado pela oportunidade de passar um pouco do conhecimento para vocês. E fique com Deus.